Iniciou a gravação, tá? Então, hoje é a nossa aula 7.3, né? Falando sobre a parte de gestão, beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês a norma, tá? Para vocês entenderem a norma, o que é uma norma, como funciona a norma, como que é a cara da norma, para ficar mais fácil, né? Porque o que eu mostrei para vocês até agora é as partes da norma. Então agora eu vou mostrar a norma inteira para vocês, tá? A 45.000 completa, a norma de cabo a rabo, tá? Essas normas, elas são exclusivas, né? São da BNT, ela tá uma cópia dessa disponibilizada na internet, é onde eu peguei, tá bom? Então tem aqui a norma traduzida da ISO 45, que a gente chama ISO 45001, que é Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Aí nós temos aqui a capa da norma, que começa a partir daqui, tá? Então a cara da norma é essa aqui. Fala o que ela é, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, que são os requisitos com orientação para uso da norma, tá? Aqui tem todo o sumário, né? Então todo o sumário, todos os itens que tem aqui na norma, desde a parte do prefácio, da introdução, do escopo, as referências normativas, termos e definições, contexto da organização. Depois vem o 5, que é liderança e participação dos trabalhadores, o 6, que é o planejamento, o 7, que é suporte, o 8, que são operações, o 9, que são avaliação de desempenho, e o 10, que é melhoria contínua, ou melhoria, tá? Então, esses são os 10 itens da norma. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, como eu já falei nas outras aulas sobre ela, então eu só vou mostrar para vocês conhecerem uma norma, tá? Saber traduzir uma norma. Então, quando vocês lerem uma norma, vocês vão, a partir de agora, vocês vão entender melhor, tá? Então, no início da norma, ele tem aqui o prefácio, né? Então, fala o que é, sobre a ISO e tal, né? Depois vem a introdução é o contexto dessa norma, o que ela está dizendo. Então, a ideia é que uma organização é responsável pela saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores e outros que podem ser afetados por suas atividades. Esta responsabilidade inclui promover a proteção da saúde física e mental. Aí vem qual que é o objetivo dessa norma. Então, o objetivo dessa norma é o que? É fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos e oportunidades de segurança ocupacional. Os fatores de sucesso, né? A implantação de um sistema de gestão de segurança ocupacional é uma decisão estratégica e também operacional para uma organização. O sucesso do sistema de gestão de segurança ocupacional depende de liderança, de compromisso, participação e todos os níveis de funções da organização. Isso nós lemos ontem, né? O ciclo do PDCA, então a abordagem do ciclo do sistema de gestão de segurança ocupacional aplica-se nesse documento, que é baseado nos conceitos do PDCA, tá? Que vem lá, né, o PDCA, tá? O planejar, fazer, checar e agir. Então tem aqui uma representação gráfica de como que funciona, né? O planejamento, o suporte, a avaliação, melhoria, né? E dentro vem a liderança e participação dos trabalhadores. Então é importante nessa norma que o foco dela, né, o centro dela é o que? Liderança e participação dos trabalhadores. Então, se a gente tem bons líderes, se tem um bom treinamento, evidente, né, para fazer a gestão funcionar 100%, ter bons líderes para aplicar essa gestão em cima dos funcionários, fazer com que a coisa flua de uma forma assim tranquila, participar os funcionários, modos que os funcionários tragam os problemas para a gente. Então, no momento que eles começarem a trazerem os problemas para a gente começa a ver também, né, às vezes,
os funcionários acabam tendo uma outra visão ou acabam enxergando alguma coisa que às vezes a gente passa meio batido, né? O conteúdo desse documento, né? Então, o que é esse documento aqui? Esse documento está conforme os requisitos da BNT, para a norma de sistema de gestão. Esse requisito inclui a estrutura de alto nível, né? Então, é um texto principal idêntico aos termos comuns, com definições principais projeteados, né? Para beneficiar os usuários, né? No caso aqui nós estamos no Brasil, tá? Por isso que ele fala isso aí, e aí ele pula, né, agora para o início da norma. Então, agora fez as introduções, agora começa a norma propriamente dito. Então, nós vimos lá no prefácio que aí a gente começa com o escopo. Então, o escopo da norma é o que é a norma, né? O que é esse cara? Então, esse documento especifica os requisitos para um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. Esse é o escopo, né? Então, onde ele fala em melhoria contínua, cumprimento dos requisitos e atingir os objetivos, né? Até que ontem nós comentamos sobre ele. As referências normativas, né? Onde ele está se baseando, nesse caso que não há uma referência normativa para esse documento, tá? Tem lá embaixo outras referências que eles pegaram, mas são referências bibliográficas, enrolando a língua aí. Aí vem os termos e definições, né? Então, esses termos e definições, que é o item 3 da norma, aí vem aqui definindo, né, aqui na norma, o que é uma organização, o que são partes interessadas, né? O que é trabalhador, até aqui esses stakeholder, que acho que vocês já ouviram falar muito, então, o termo admitido, que é pessoa ou organização que pode ser afetada ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade. Então, a definição que eles colocaram aqui. Porque, às vezes, na tradução da norma do inglês para o português, às vezes tem algumas palavras que não dá muito sentido, né, aqui para a gente. Então, eles acabam fazendo alteração e eles colocam aqui nessas definições, tá? Termos e definições. Então, tem aqui o que é a definição de trabalhador, definição de participação, definição de consulta, definição de local de trabalho, contratado, requisito, definição de requisitos legais e outros requisitos, definição de sistema de gestão. O que é um sistema de gestão? É um conjunto de elementos interrelacionados ou integrantes de uma organização para o que? Estabelecer políticas, objetivos, processos, para quê? Para atingir o seu objetivo. Fala sobre o sistema de gestão, o que é sistema de gestão, o que é a definição de alta direção, a definição de eficácia. A eficácia é a extensão em que as atividades planejadas são realizadas, os resultados planejados são alcançados. Então, chegou a eficácia, chegou a eficiência, tá? O que definição de política de segurança e saúde ocupacional, definição de objetivo da saúde e segurança ocupacional, definição de lesão ou lesões e problemas de saúde, definição de perigo, que é fonte com potencial para alcançar lesões e problemas de saúde, definição de risco, né, que são efeitos da incerteza, então tem as notas aqui, tá? Então, nota 1 de entrada, um efeito é um desvio do esperado, positivo ou negativo. A nota 2 de entrada é a incerteza, é o estado mesmo parcial da deficiência de formação relacionada à compreensão ou ao conhecimento de um evento, sua consequência ou probabilidade. Tá? Então, são as definições aqui de risco. Definição de risco e saúde ocupacional, risco em segurança ocupacional, oportunidade de saúde, ou definição de competência, definição de informações documentadas, definição de processos, definição de procedimentos, definição de desempenho, tá? Definição de desempenho de saúde, de terceirizar, de monitoramento, de medição, definição de auditoria, conformidade, definição de não conformidade, incidente,
ação corretiva, a definição de ação corretiva e a definição de melhoria contínua. Então, esse é o item 3 da norma, que são as definições. No item 4, que aí já começa os requisitos legais, e aí a gente começa com o contexto da organização. Então, a compreensão da organização e seu contexto. E aqui que é o interessante, aí que eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês entenderem profundamente, não somente essa norma, como qualquer norma. Nesse item aqui, começa sempre do item 4, porque nos itens anteriores são introduções e tal. Então, as normas, a maioria, ela começa a partir do item 4. Então, nesse 4 aqui, ele começa aqui, compreensão da organização e seu contexto, tá? Esse é o título. Então, quando a gente vai fazer o manual da norma, então eu vou escrever isso aqui, né? Vou escrever esse cara aqui, e aí eu vou escrever tudo isso aqui e vou responder a isso aqui. Então, o que está dizendo aqui? A organização deve determinar as questões externas e internas que sejam relevantes para o seu propósito e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos no seu sistema de gestão de segurança ocupacional. Então, ela deve determinar as questões externas e internas. Então, ela tem aqui que a compreensão da organização, nessa item inicial, ele tem que falar assim, olha, o que ele entende por interno, o que ele entende por externo, caso tenha externo evidente, né? Então, o que ele entende disso? E aí tem que evidenciar, porque se eu, como auditor, uma suposição, eu vou auditar e eu estou lá para auditar o item 4.1, tá? Então, eu sei que está dizendo aqui na norma que a organização deve determinar as questões externas e externas. Então, eu vou falar o que você determinou que é interno e externo. Então, nós determinamos aqui o que é interno, são as empresas, as fábricas, as produções, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a parte externa são os transportes, ou seja, uma prestadora de serviço, né? Então, a parte interna é aqui dentro da administração, dentro das salas de treinamento, tal, e a externa são as prestações de serviço, né? Então, são dentro da casa do cliente. Mas isso você vai definir. Tá? A norma está aqui, então você vai seguir o que ela está dizendo. No 4.2, fala compreensão das necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras partes interessadas. Então, aqui está dizendo, a organização deve determinar. Então, é claro, né, que fique bem claro para vocês também, que a própria norma, ela fala o que deve ser feito. Então, ela fala o que é, nós já vimos lá em cima o que é isso, e agora ela fala, ela deve determinar, mas determinar o quê? As outras partes interessadas, se tem outras partes interessadas, né, além dos trabalhadores, que são relevantes para o sistema. Então, quais são as partes? Porque aqui fala em compreensão das necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras partes interessadas. Então, ela deve determinar o quê? As outras partes interessadas. Quem são as outras partes interessadas? Outra parte interessada, se eu sou uma prestadora de serviço, ou se eu tenho funcionário que trabalha em outra empresa, né? Ou se é aquilo que nós estávamos vendo ontem, se vem um produto com uma mão de obra externa, né? Então, é relevante para a gente, né? E deve fazer parte do meu sistema de gestão. A necessidade e as expectativas relevantes, por exemplo, requisitos dos trabalhadores e outras partes interessadas, a mesma coisa. Então, eu devo determinar isso. Eu devo determinar quais dessas necessidades e expectativas são ou podem tornar-se requisitos legais. Então, eu vou especificar da item desse. Aí eu tenho outro aqui que fala determinação do escopo do sistema de gestão em segurança ocupacional. A organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão para estabelecer o escopo. Então, o que ela quer fazer, né? Então, ela vai, a partir daqui, ó, quando determinar esse escopo, a organização deve o quê? Considerar as questões internas e externas referidas lá no 4.1, levar em consideração os requisitos referidos lá no 4.2, levar em consideração as atividades planejadas ou relacionadas ao trabalho. O sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional deve incluir as atividades, produtos e serviços sobre os quais a organização tem controle ou influência que podem impactar o desempenho da segurança e saúde ocupacional da organização. O escopo deve ser disponibilizado
como informação documentada. É lógico, então eu vou fazer tudo isso documentado, né? Porque, como está escrito lá na norma, né, aqui em cima, nós vimos que a empresa deve fazer, então ela tem que fazer. Tá? Não é uma sugestão, olha, se ela quiser, não, ela tem que fazer, ela deve fazer. Aí vem aqui no 5, liderança e participação dos trabalhadores, liderança e comprometimento, no item 5. 5, liderança e comprometimento, ou liderança e participação dos trabalhadores. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão. Mas como que ela deve mostrar? Assumir a responsabilidade geral e a responsabilidade pela prevenção das lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho, bem como pelo fornecimento de locais, trabalho, atividade, tal. Então, ela tem que assumir essa responsabilidade. Como que ela assume? Ela tem que ter um documento, né, assinado pela alta direção, dizendo que ela assume a responsabilidade, a empresa, ela se preocupa, enfim, como se fosse uma política, né, da empresa. Então, ela tem que ter esse documento aqui, porque a legislação pede. Assegurar que a política da segurança, os objetivos da segurança, ela assume a direção da estratégia. Que a política pode até estar junto com esse assumir responsabilidade. Eu posso ter minha política assumindo toda a responsabilidade, que nada mais, nada menos é, porque quando tem uma política, a empresa acaba assumindo toda essa responsabilidade. Assegurar a integração dos requisitos, assegurar que os recursos ela vai fornecer, comunicar a importância do sistema, assegurar que o sistema atinja os resultados, né? Dirigir e apoiar pessoas para contribuir com a eficiência, entendeu? Assegurar e promover a melhoria contínua. Como que ela vai? Eu quero que ela me evidencie como que ela assegura isso, que tem uma melhoria contínua aqui, tá? É evidente que a gente vai ver isso lá no item 10, né? Quando fala em melhoria contínua, mas aqui já está falando que precisa, tá? Que a empresa deve fazer isso. Aí eu tenho aqui na política. Na política de segurança, ela fala o seguinte: a alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política. Mas essa política, ela tem que incluir, né, nessa política o quê? Um compromisso de proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis. Então, empresa, eu tenho que ter um compromisso de proporcionar isso. Então, na política, ele vai ter que se responsabilizar por isso, em dizer que a empresa ela se compromete a salvaguardar a integridade física dos funcionários, a saúde ocupacional e tal, deixar o ambiente muito mais saudável. Então, ela consegue alcançar o 5.1 e o 5.2 da norma de uma forma mais tranquila. Ela consegue atender todos esses requisitos somente numa política muito bem feita. Fornecer uma estrutura para o estabelecimento, inclui compromisso de cumprir requisitos legais, inclui o compromisso de eliminar o perigo, inclui o compromisso de melhoria contínua. Tudo isso aqui ele pode falar no mesmo texto. A empresa se compromete a salvaguardar a integridade física do funcionário, a empresa se compromete a criar uma estrutura, né, com objetivos já pré-estabelecidos em segurança ocupacional, também o compromisso de cumprir os requisitos legais da norma, seja ela municipal, estadual, federal, de todas as esferas. Eliminar, né, a níveis baixíssimos, a quase zero, todos os perigos e risco, a empresa se compromete a ter melhoria contínua, a sempre aplicando novas metodologias, novas ferramentas e tal. Então, na própria política, se for, né, muito bem escrita, ela alcança tudo isso aí, então já dá uma conformidade no item 5.1 e 5.2. Aí eu pulo aqui para 5.3, funções de responsabilidade e autoridade da organização. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades do sistema de gestão de segurança ocupacional sejam atribuídas e comunicadas em todos os níveis dentro da organização e mantidas como informação documentada. Os trabalhadores em cada nível da organização devem assumir responsabilidades pelo aspecto do sistema de gestão de segurança ocupacional. Então, veja só, a alta direção deve assegurar que essas responsabilidades, então ela deve assegurar de que forma? Fazendo um organograma, dando
né, as funções para cada um, né, colocando a responsabilidade de cada um, quem é responsável por isso, ela já define, tá? Então, deve assegurar que as responsabilidades das autoridades para as funções relevantes do sistema sejam atribuídas e também comunicadas para todo mundo, tá? Em todos os níveis. Então, evidencia para mim isso. Como que eu vou evidenciar? Um documento, né, num organograma, né, da empresa, dizendo a função de cada um, a responsabilidade de cada um. Consulta e participação dos trabalhadores. O órgão deve estabelecer, implementar e manter um processo para consulta e participação dos trabalhadores em todos os níveis e funções aplicáveis. E se existirem dos representantes dos trabalhadores no desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação de desempenho e ações de melhoria do sistema. Então, como que ela deve fazer? Ela deve fornecer mecanismo, tempo, treinamento, recursos necessários para consulta. Ela tem que ter acesso oportuno às informações claras, todo mundo tem que saber tudo o que está rolando, determinar e remover obstáculos, as barreiras à participação, minimizar. Então, é interessante quando ele fala aqui, remover obstáculos e as barreiras para a participação e minimizar aqueles que não podem ser removidos. Então, trazer todos os funcionários para ouvir, tá? Então, fazer com que, ou seja, uma caixinha de sugestões, reclamações, ou uma forma com que fique todos os funcionários muito à vontade para isso, tá? Então, esses obstáculos e barreiras podem incluir falhas e falta em responder a insumos e sugestões dos trabalhadores, barreiras de idiomas ou grau de instrução, represálias ou ameaças de represálias e políticas ou práticas que descorajem, né, desencorajem ou penalizem a participação dos trabalhadores. Então é interessante que quando a gente vai fazer auditoria, uma das coisas que a gente pergunta para o funcionário é se ele foi treinado para aquilo, se ele conhece a política da empresa, se ele sabe aonde ele entra na política da empresa. Você vai perguntar se a empresa deu treinamento para ele, se a empresa abre as portas para melhoria contínua. Isso a gente já pergunta, entendeu? Então, se a empresa ela não conseguir me evidenciar, porque nessa a evidência eu posso fazer a partir de conversar com os funcionários, além de uma evidência documentada, tá? Porque se o cara deu treinamento, tem que ter folha de treinamento, se ele deu, enfim, né? Porque aqui a norma ela fala que a direção, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo. Como que ela vai fazer? Aí ela que vai definir de que forma. Ela também deve enfatizar a consulta de trabalhadores de níveis não gerenciais sobre o seguinte: determinação das necessidades, estabelecimento de política, atribuições das funções, determinação de como cumprir os requisitos, estabelecimento de objetivos, determinar os controles aplicáveis, né? Determinação do que precisa ser monitorado, asseguramento da melhoria contínua, e enfatizar a participação dos trabalhadores em níveis não gerenciais também. O que? Determinação do mecanismo para sua consulta e participação, fazer com que todo mundo participe. Por isso que quando a gente vai fazer um comitê, né, que a gente vai começar um processo de certificação, a gente envolve todo mundo. Então faz uma comissão dentro da fábrica, uma comissão no escritório, faz um comitê de gerencial, entendeu? Então a gente acaba fazendo uma série de comitês para a gente discutir isso. Então o funcionário tem que trazer também as melhorias, ele tem que trazer, e a gente pega um grupo da fábrica, né? Ou de um de cada setor, né? Porque às vezes tem muitos setores, a gente pega sei lá, faz um sorteio, ou sei lá, vê o que dá para a gente trazer para fazer parte desses grupos. No planejamento, ações para abordar riscos e oportunidades. Então, ele fala que quando do planejamento do sistema de gestão de segurança ocupacional, a organização deve considerar as questões referidas no 4.1 lá em cima, tá? E os requisitos referentes ao 4.2, que são as partes interessadas. Então, ela deve assegurar que o sistema possa atingir os resultados pretendidos. Então, como que ela consegue assegurar que consegue atingir esses resultados? Quais são os resultados? Diminuir em 10% o acidente, né? Porque nunca coloca zero, sempre olha. Então, a ideia é reduzir em 10%, 20%, 30% o acidente, criar uma melhoria, uma política para
fazer proteção nas máquinas, né? Fazer ginástica laboral, fazer mais exames, diminuir, né, os exames periódicos por um curto prazo, né? E aí vai. Quando a determinação do risco e oportunidade para o sistema de gestão são os resultados pretendidos que precisam ser abordados, a organização deve levar em consideração todos os perigos, todos os riscos, as oportunidades de segurança, né? E outras oportunidades e requisitos legais. Então, quando a gente fala em requisitos legais, são a norma, né? Aquele montão de NR aí que vocês conhecem. Aí aqui, 6.1, fala em identificação do perigo e avaliação do risco e oportunidades. Como que vai identificar o risco? A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para identificação que seja proativo e contínuo. O que é proativo? Antes do acontecimento, isso é proativo. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter aí, estabelecer, implementar, manter e tal, um processo que eu consiga identificar. Antes, eu tenho que ver antes. E aí entra muito bem lá no GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, que tem que fazer um inventário. Por isso que o inventário de risco, ele vem de acordo com a norma 45.001. Então, quando essa ISO vem, que são gestão, tá? Ele te dá o balizamento, te dá as indicativas, te dá a forma, né, de você fazer uma gestão de segurança do trabalho. E lá na GRO, ele vai fazer o quê? Em primeiro lugar, olha, a gente vai ter que fazer um levantamento de todos os problemas que vem de encontro aqui, ó. Aqui. Implementar, tal, proativo e contínuo. O processo deve levar em consideração, mas não se limitar ao quê? Como trabalho organizado, fator social, incluindo cargo e de trabalho, horário, aquelas coisas toda, né? Vitimação de assédio, bullying, isso não pode acontecer. Por isso que ele fala assim, como o trabalho é organizado, fatores sociais, incluindo o quê? Carga de trabalho, horário de trabalho, vitimização, assédio, bullying, liderança e cultura da organização. Então, tem que levar em consideração isso aí, porque pode ser que numa auditoria eu chego lá e vou perguntar para um funcionário qualquer lá, você já sofreu bullying aqui? Não, eu não, mas o Baianinho ali sofreu. Baianinho? Mas por que você chama ele de baianinho? Porque ele é baianinho. Ah, tá. E aí tá tudo certo. Automaticamente você já percebe que a empresa não tem uma política para isso, não tem um controle, né? um plano de ética onde as pessoas tratam as outras pessoas pelo nome, não por apelidos, não por local onde o cara nasceu, por aí vai. Isso não pode acontecer, tá? Isso não pode. Então, já está previsto essa questão, né, de vitimização, assédio, né? Ou aquela menina lá, quem é aquela? E fala nomes. Isso não pode. Então, é fulana, Beltrano. Acabou, entendeu? Tem que ter o nome. Ah, mas eu não sei o nome dela. Por isso que a gente coloca o crachá, e o crachá tem que estar identificado com o nome da pessoa. Porque se eu não sei seu nome, eu olho no seu crachá e vou chamar você pelo nome. Isso também é ética. Eu não posso chegar numa empresa, não sei seu nome, aí eu vou chamar o careca. Pô, mas Não, você não é careca? Ah, tá, mas eu tenho nome. Meu nome está aqui. Agora, eu tenho que identificar. Tá? E isso faz parte. Olha que interessante. Se eu for auditar uma empresa e eu chego na empresa, e como que isso acontece? Eu tenho que saber o nome dos caras. Eu tenho que estar lá, a identificação do cara, o nome do cara, e grande, não precisa ter sobrenome e tal, ou o nome que o cara gosta que chama. Tem muitas empresas que tem isso, tá? Qual é o seu nome? Meu nome é fulano. Você gostaria de ser chamado
Por qual nome? Eu gostaria de ser chamado por tal. Beleza, o cara quer ser chamado daquele nome, tudo bem. A infraestrutura, equipamentos e materiais, projetos de produtos e serviços de pesquisa, nos fatores humanos, né, que às vezes tem que colocar mais funcionários, e como o trabalho é realizado. Incidentes anteriores, né, relevantes, potenciais situações de emergência, pessoas incluindo a consideração de que aquelas com acesso ao local de trabalho em atividades incluindo trabalhadores contratados, né? Então, quem entra ali é um cara contratado. Então, a gente tem que avaliar o risco, tem que falar para ele, a empresa dele sabe que ele faz isso, está regido em contrato que ele tem que fazer aquela exposição, como é que é, ele tem todos os equipamentos, como que é isso aí. Aquelas nas vizinhanças dos locais de trabalho que não esteja sob controle direto da organização, em locais que não esteja sob controle direto da organização. Então, muitas vezes, você tem um funcionário é uma empresa terceirizada, e ela cede a mão de obra, mas quem determina é lá fora, né? Então, lá fora, lá no cliente, que ele vai determinar como que deve ser feito. Então, que não está o que no controle direto da organização. Então, o faxineiro, o menino da limpeza, né, o auxiliar de limpeza, é meu funcionário, mas quem determina o que tem que ser feito, de que forma tem que ser feito, é o cliente. Então, aí, isso tem que estar muito bem explicado, muito bem escrito, né? Porque senão pode gerar um problema aqui nesse item para quem for certificado. Outras questões incluindo a consideração de projeto na área de trabalho, processos, instalações, maquinário, situações que ocorram nas proximidades do local de trabalho, né? Situações não controladas pela organização que ocorram nas mediações do local de trabalho, que possam causar lesões e problemas de saúde das pessoas no local de trabalho. Então, aquelas situações que o camarada vai fazer um trabalho rapidinho lá fora, que é desvio de função, isso é muito péssimo. Não permite que funcione desvio de função ou faça qualquer outra atividade que não que ele foi feito, né, foi contratado para fazer. Tipo, vai comprar um maço de cigarro para mim, o cara é operador de máquina, o cara sai lá e é atropelado, entendeu? Então, vai lá e toma um tiro, né? Então, uma situação que a organização tem que formar. Avaliação dos riscos, né? Então, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para o quê? Avaliar os riscos relativos aos perigos identificados. Então, se eu vou auditar esse item 6.122, a linha A, eu vou aqui. Primeiro, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para avaliar. Então, eu quero saber como que você avalia os riscos de segurança e saúde ocupacional aqui da sua empresa. A partir da identificação, para mim, evidencia para mim essa identificação. O cara vai mostrar um documento qualquer, falar, tá vendo, todos os caras estão aqui identificados, que é mais ou menos esse inventário de risco, tá? Então tá tudo lá, beleza. Determinar e avaliar os outros riscos relacionados no estabelecimento, implementação, operação, manutenção, que às vezes tem outros riscos que eles não a gente acaba não enxergando, ou ele é em vez em quando, principalmente quando na fábrica, que a gente faz a fábrica para fazer aquela manutenção geral, que a gente chama de parada de fábrica. Aí tem a parada de fábrica, então a gente vai fazer essa geral. Aí são alguns riscos que talvez não foram previstos lá atrás, então a gente tem que fazer nesse momento. A metodologia e os critérios da organização para avaliação dos riscos de segurança ocupacional, eles devem ser estabelecidos em relação ao seu escopo, a sua natureza e cronograma para assegurar que eles sejam proativos ao invés de reativos, ou seja, antes, né, não depois. Sejam utilizados de forma sistemática, informação documentada e deve ser mantida e retida. Tá? Então, essa metodologia tem que estar lá. Entendeu? Tem que estar escrita, tem que estar guardada.
avaliação de oportunidades de segurança e saúde ocupacional e outras oportunidades. Essa oportunidade, as situações que oportunidade de acontecer um acidente, tá? Então, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo, tá? Então, aqui ele já falou que você tem que fazer. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para quê? Para avaliar. Avaliar o quê? As oportunidades, né, de acidentes, oportunidade de adaptar ao trabalho, oportunidade de eliminar o perigo, né, e outras oportunidades, né? Então, ela deve estabelecer isso, ela tem que ter esse documento. Então, se eu vou fazer uma auditoria, eu vou auditar esse item aqui, então eu vou falar, evidencia para mim como que você identificou, né, essas oportunidades, a partir de um checklist, a partir do levantamento de risco, alguma coisa que vem de encontro. Só que esse relatório, esse formulário, ele tem que estar lá como um nome de documento, não o cara, eu vou fazer um só para inglês ver, não, tem que estar lá no manual, né, de segurança, no manual de segurança, vai ter todos os formulários e os formulários para cada tipo de trabalho, cada tipo de avaliação, checklist, por aí vai. Determinação dos requisitos legais e outros requisitos, né? Então, a organização deve estabelecer, implementar e manter processo para o quê? Determinar e ter acesso aos requisitos legais atualizados e outros requisitos que são aplicáveis a seus perigos. Então, olha que interessante, nós falamos ontem, né? E já tinha falado outras vezes, são muitas legislações para a gente acompanhar, é muita coisa. Então, a gente acaba contratando uma empresa, todas essas informações, e elas passam para a gente. Então, ela passa, olha, alterou a lei tal, eles passam imediato. Então, caiu no Diário Oficial, eles já passam para a gente, seja ela legislação municipal, estadual, federal, né, em todos os ministérios, seja ela no IBAMA, seja ela, enfim, né, aqui no estado, a CETESB, Corpo de Bombeiro, né, o plano de ação, né? A organização deve planejar, lembra lá do 5PDC lá de cima? Então tá aqui, a organização deve planejar. Planejar o quê? Ações para abordar esses riscos e as oportunidades. Como que eu vou abordar? Como que eu vou levantar esses caras? Abordar requisitos legais, tá? Como que eu vou evidenciar aqui que ela deve planejar? Então tem que planejar, olha... Então, no planejamento, tá? Tem lá o planejamento da ocorrer, tá? Que seria análise preliminar de risco. Então, nós vamos executar tal atividade. Então, nesse formulário, uma análise preliminar de risco, ela vai abordar esses riscos e essas oportunidades, vai abordar esses requisitos para responder. Então, tudo isso na análise preliminar. Então, eu vou fazer alguma atividade, eu preencho esse formulário e levo lá para a empresa. Tem alguém chamando aqui, gente? Tá piscando aqui? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem alguém chamando aqui? Porque tá piscando aqui, tem alguém chamando no chat? Que aqui não dá para ver o chat. Professor, tem um Robson que mandou uma mensagem. Quem? Não entendi. Quem mandou mensagem? O Robson mandou uma mensagem. Ah, tá. É porque começou a piscar aqui e aí eu já fiquei preocupado. Mas tá todo mundo ouvindo bem? Tá dando para acompanhar? Tá legal? Tá, professor? Tá. E aí, galera, tá dando? Então tá tudo certo? Tudo tranquilo. Então tá bom, então vamos lá. Onde eu parei aqui, integrar e implementar as ações, total. Aí o objetivo do planejamento para alcançá-lo. Então, qual que é o objetivo? A organização deve estabelecer objetivos de segurança ocupacional em função de níveis relevantes para manter e melhorar continuamente o sistema. Então, como que ele deve, né? Ser consistente, ou seja, o seu objetivo, né, tem que estar conforme a política. Se a política está dizendo que são reduções de acidentes, são melhoria na questão de saúde dos funcionários, então eu tenho que ter esse objetivo também, né?
tenho que buscar o quê? Uma saúde 100% do funcionário, fazer com que o funcionário não sofra acidente e tal. E aí tem aqui, ó, consistente com a política e ser mensurável, ou seja, ser praticável, capaz de avaliar o desempenho. Então, quando eu falo avaliar o desempenho, aí é número, né? Eu tenho que ter números, eu tenho que mensurar isso aí, tem que ser praticável, né? Então, como que eu vou avaliar isso aí? Por número. Então, eu tenho que tantos funcionários treinados, a tendência é treinar mais, tantos acidentes, a tendência é diminuir e por aí vai. Então, tem que mensurar isso aí, tá? Levar em consideração requisitos aplicáveis, né? Quais são os requisitos aplicáveis? As normas, né? Todos aqueles requisitos que eu passei para vocês, que são requisitos, primeiro, os requisitos da norma, que são todas as NR, os requisitos da CETESB, né? Que é mesmo se tratando de meio ambiente, né? Mas tem relação com a segurança ocupacional, os requisitos do Corpo de Bombeiro, que são a VCB, requisitos do IBAMA, do não sei quem, Polícia Civil, que são produtos controlados, por aí vai. Os resultados da avaliação de riscos e oportunidades, resultados de consulta com os trabalhadores, né, se existirem, né, representando os trabalhadores, né, e se eles são monitorados, né. Então, se eu tenho um risco de ruído, eu tenho que monitorar esse ruído, de uma forma com que a cada X tempo, que é dentro do seu escopo, você fala que você vai fazer avaliações. Então, avaliações e tentar o quê? Fez uma avaliação, deu X decibéis. O que você vai fazer para diminuir? Então, eu adotei medida XYK. Então, eu tenho que ter um formulário para essas avaliações de ruído, tem que ter um formulário para avaliações de poeira, tem que ter um documento, né, um formulário para avaliação do que for dentro da sua empresa. O planejamento para atingir os objetivos, né? Então, quando do planejamento sobre como atingir os objetivos de segurança ocupacional, a organização deve determinar, então você vai determinar o que será feito, quais os recursos, quem será responsável, quando será concluído, como resultados serão avaliados, com ações. Então, pode criar um formulário, né, para responder todo isso aqui 622 da norma. Então, no momento que você cria um formulário, então você vai fazer um trabalho que é da seguinte forma, né? Uma análise pode até voltar na situação de uma análise preliminar de risco, que ele vai dizer lá que tipo de atividade você vai desenvolver. Aí eu vou quebrar o muro. Não? Então, o que será feito? Remoção de um muro para instalação de um portão de ferro. Quais os recursos serão necessários? Os recursos, quais recursos? Vou usar martelete pneumático, vou usar escavadeira, vou usar não sei o que, vou usar não sei o que, tal. Quem será o responsável? O responsável vai ser o cara da manutenção, PPP. Quando será concluído? Esse trabalho tem uma previsão de 10 dias. Como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitoramento? Olha, esse trabalho... Então, eu criei um formulário, né? Uma análise de risco, uma análise preliminar de risco, para atender esse item aí, tá? Aí o suporte, né, que é o item 7, aí o item 7 da norma que fala em suporte, ele fala aqui em recurso. A organização deve determinar e providenciar os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção, melhoria contínua do sistema. Tá? Então, são recursos. Quais os recursos? Não somente financeiros, mas os recursos de uma sala, né? Os recursos necessários para manter. As competências... A organização deve determinar a competência necessária dos trabalhadores que afetam ou podem afetar seu desenvolvimento ou seu desempenho. Então, a empresa ela pode fazer o seguinte, olha, como aqui a gente tem problema sério de segurança do trabalho, então vamos definir que aqui a gente não vai pegar funcionário analfabeto. Então, o funcionário que estiver aqui, ele vai ter, no mínimo, né, X grau, né? Então, sei lá, o primário, alguma coisa assim. Mas vamos supor
que já começou, tem funcionário antigo na empresa que é analfabeto. Opa, então a empresa se prontifica ao quê? A melhorar a situação dele, por isso tem muitas empresas aí que dão bolsas, cursos para o quê? Para aprimorar esse funcionário, aprimorando esse funcionário, dá bolsas, né, de estudo, o camarada vai estudando e tal, e vai se melhorando, né? Até que nós já falamos muito disso. Assegurar que os trabalhadores sejam competentes. Então, quando fala competente, incluindo a habilidade para identificar perigos, né? Ou seja, né, não somente nós, a segurança do trabalho, mas também capacitar os funcionários para eles poderem também identificar isso. Porque nós não temos né, o tempo de ficar o dia inteiro dentro da empresa, mas um monte de documentos que deverão ser preenchidos. Então, a gente capacita os funcionários para quê? Para eles criarem competência, né, para serem competentes para avaliar esses problemas, identificar esse perigo, assim como membros da CIPA, membros das comissões e até mesmo de segurança. A gente pode montar um grupinho de segurança, não tem problema nenhum. Quando aplicável, tomar medidas para adquirir e manter competências necessárias para avaliar a eficiência também e reter informações documentadas, né? Isso é importante também. Então, prova para mim que o cara tem tal, o cara tem que dar um certificado, né? Não para mim, né? Mas para o departamento pessoal. A conscientização, o trabalhador deve ser informado sobre a política e os objetivos. Então, é importante que esse item aqui, a gente acaba, às vezes, não dando não conformidade, né? Até já dei não conformidade quando a gente fala disso aí. Quando chega na empresa, e aí eu pego qualquer cara, se é funcionário da empresa, qual que é o seu nome, fulano de tal. Então, beleza. Você sabe que aqui na empresa tem uma ISO X? Ah, sei. Você sabe qual que é a política da empresa? Não sei qual que é a política. Não sabe qual que é a política? Não. Mas não tem um cartaz gigante lá na empresa? Você nunca leu? Não, nunca ninguém me falou nada. Tudo bem. Pode ser que esse funcionário que está com raiva da empresa, ele falou isso, vou pegar outro. E aí também não sabe de nada. Peguei outro, também não sabe. Peguei uns 3, ninguém sabe de nada. Aí eu vou lá, né, com esses nomes. Olha, evidencia para mim que esses caras fizeram o curso. Evidencia para mim a estratégia que você usou para alcançar o êxito, porque os caras não estão sabendo de nada. Né? Aí eu vou descobrir que os caras são analfabetos, e os caras falaram ou escreveram, o cara não sabe ler. Lembra lá em cima que nós falamos? Aí já caiu por terra, aí já é uma não conformidade. Porque você tem que alcançar o quê? Todos os seus funcionários. Tem que ensinar todos, né? Todo mundo tem que saber aqui. Os trabalhadores devem ser informados sobre essa política. Então isso é complicado. Tá? As suas contribuições para a eficiência, implicações e potenciais consequências, incidentes e resultados das investigações, isso o funcionário tem que saber, perigos, riscos, o funcionário tem que saber, capacidade de se afastar das situações de trabalho que se considerem que apresentem um perigo iminente, então ele tem que saber que o funcionário não pode trabalhar exposto a risco grave iminente, a parte de comunicação, né? Então, a organização deve estabelecer, implementar e manter processo necessário para a comunicação com os funcionários. Como? O que será comunicado, quando se comunicar, com quem se comunicar, internamente entre vários níveis. Então, como que funciona a comunicação? Porque a comunicação ela tem que sair de cima e chegar embaixo a mesma informação. Como chegar, né? Tanto vertical como horizontal. A informação tem que ser a mesma. Não pode sair lá do presidente uma informação e chegar totalmente distorcida lá no empregado. Acho que vocês já ouviram um monte de histórias que acabam chegando totalmente distorcida as informações. Quando a comunicação é interna, a organização deve comunicar internamente informações relevantes sobre o sistema. Né? Então, ela tem que criar um mecanismo para informar isso e assegurar que seus processos de comunicação permitam que os trabalhadores contribuam para a melhoria contínua. Aí tem a comunicação externa, né? O funcionário não vem na empresa, o funcionário só fica externo. A organização deve comunicar externamente as informações relevantes, né, sobre o sistema, então tem que criar um mecanismo para informar ele. E aí a gente vai perguntar, né, como que você faz para informar o seu funcionário que está lá fora?
Ele vem aqui uma vez por semana, a gente manda WhatsApp, a gente manda e-mail, a gente manda um comunicado via e-mail. Como que vocês mandam? As informações documentadas, o sistema de gestão da organização deve incluir informação documentada por esse documento, que é a norma, informação documentada determinada pela organização, né? Criação e atualização. A criação e atualização de informações documentadas, a organização deve assegurar o quê? Identificação e descrição, por exemplo, um título, data, autoridade ou número de referência. Então, tem que ter isso, um formato, né? Por exemplo, idioma, versão, software, tal, tudo isso tem que estar constando. Revisão e aprovação para adequação e ajuste. Por isso que nos documentos está lá embaixo, aprovado por quem, a versão que é, se é o software é a versão que é o software, se é o gráfico. Então, tudo isso tem que estar bem explicado, né? Então, porque se você mudar, então automaticamente vai ter que fazer as alterações gerais. Na 7.3, controle de informação documentada, tá? A informação documentada requerida pelo sistema e por esse documento deve ser controlada. Então, quando é controlado, o que é controlado? Eu não posso fazer um monte de cópia e sair distribuindo. Eu tenho que controlar essas cópias, que são cópias controladas. Aí está lá uma marca d'água, cópia controlada. Que aí essa cópia controlada eu vou entregar no setor, pego a velha, né? A velha, dou essa nova, o cara assina para ele deixar no manual dele. Então tem que ser controlado. Isso aí. Olha, teve alteração? Teve, tá aqui as alterações que tiveram, e eu passei para os setores. Esteja disponível, adequado para o uso, de quando necessário, esteja adequadamente protegido, por exemplo, por perda de confidência, quando está em internet. Então, quando é internet, aí ela tem que estar, travada, tá? E se for um sistema, então o camarada vai escrever lá, tal, ele escreve, mas não pode perder o formato, tá bom? Para controle de informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades conforme aplicável: distribuição, acesso, recuperação também, né, porque às vezes está num sistema e perde tudo. Como é que faz? Não pode perder, né? A forma de armazenamento, controle de mudança, né? Um exemplo, a parte da versão e retenção da disposição. Aí a gente entra no item 8, né? Chegando no final da norma, que são 10 itens. O 8 ele fala em operações, né? Planejamento, controle operacional. Então, a organização deve planejar, implementar, controlar e manter o processo necessário para atender os requisitos do sistema. Como? Estabelecer critério para o processo, implementar controle do processo, manter e reter informação documentada, adaptar o trabalho aos trabalhadores. Então, isso aqui, a gente tem que ter um documento. Então, quando eu faço um levantamento na empresa e a gente detecta que tem alguma situação desconfortável, que o funcionário não está adequado para a máquina, por alguma questão, a gente vai fazer esses documentos, vai fazer esses relatórios, tal, né, num formulário pré-estabelecido lá na frente, e aí sim, vai adaptar esse trabalho ao trabalhador, tá? Que em alguns casos são até questões ergonômicas, tá? Eliminar o perigo e reduzir o risco. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para eliminar o perigo, tá? Como? Né? Ele tem que eliminar o perigo, tem que substituir o processo, utilizar controle de engenharia, utilizar controle de administração, utilizar EPI. Lembra naquela gradação, né? Aquela gradação de risco que nós mostramos ontem. Então, elimina o perigo, substitui o processo, utiliza controle de engenharia, controle administrativo e, por fim, EPI. Tá? Esses que são aquela base, né? Desenho lá que nós mostramos ontem. Então, tem aqui a gestão de mudança. A organização deve estabelecer um processo para implementar o controle das mudanças, né? Ou seja, elas temporário, permanente. Novos, né, quando tiver novos produtos, serviços e processos, mudanças de produto. Então, teve qualquer tipo de alteração, então a gente tem que fazer alterações
do documento, como local de trabalho, organização do trabalho, as condições do trabalho, se teve alterações de equipamento, forças do trabalho, né? Mudança de requisito, às vezes teve que alterar algum requisito, então você faz aqui mudança de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento e por aí vai. A parte de aquisição, a organização deve estabelecer e implementar processo de aquisição de produtos e serviços. Então, se for serviços, né, ou produtos que atendam à legislação, então não vou contratar, sei lá, um caminhão com pneu totalmente danificado, sem uma condição de segurança. Não vou contratar um serviço de trabalho à altura se o cara não tem um cinto de segurança, não tem uma escada, não tem nada. Entendeu? Então, os contratados, a gente tem que ter, né, um documento, então a empresa tem que garantir isso, que as atividades, operações contratadas, né, que impactam até mesmo nas nossas operações, que tenham o mesmo efeito, porque se eu vou auditar uma empresa, eu vejo uma prestadora de serviço, eu quero saber o contrato, se tem contrato com aquela empresa, os documentos que aquela empresa preencheram para você, para ver se eles estão fazendo exatamente o que vocês fazem com seus funcionários. Quando é terceirizado é a mesma coisa. Preparação e resposta de emergência. Então, a organização deve estabelecer, implementar e tal, respostas a potenciais de situações de emergência, como identificação, né, de emergência e por aí vai. Estabelecer uma resposta planejada. Tem que estar escrito, né, todas as emergências que que a empresa entende que pode ocorrer. Dar treinamento para as pessoas, testar e exercitar várias vezes, então tem que comprovar que foi feito esses testes, avaliação de desempenho, comunicar e fornecer informações relevantes, comunicar informações relevantes para os contratados, né, se caso for prestador de serviço ou você for ter que entregar esse produto a algum cliente e acontecer alguma coisa, levar em consideração as necessidades e capacidade de todas as partes interessadas, tá? Avaliação de desempenho, a gente já entra no 9. A avaliação de desempenho, nós temos aqui monitoramento, medição, análise, avaliação de desempenho. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho, né? Ela deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, incluindo o quê? Extensão em seus requisitos legais, totalmente NR15, suas atividades e operações relacionadas aos perigos, lá na 15 também, progresso nos atingimentos dos objetivos, né, que é dentro da política, a eficácia dos controles operacionais, se seus controles são eficientes, a gente tem que ver também, fazer uma análise crítica de documentos, manter para o monitoramento, medição, análise, tal, critérios em relação aos quais a organização vai avaliar o seu sistema, quando o monitoramento e a medição deve ser realizado, né? Então, tudo isso é escrito, tudo isso a empresa vai escrever dentro do seu manual e vai dizer como que ela aplica isso aí, né? Avaliação de conformidade, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para avaliar a conformidade com os requisitos legais. Então, ela deve o quê? Determinar a frequência e os métodos para avaliar a conformidade. Então, fazer inspeções constantes, ela vai definir quanto tempo ela vai fazer essas avaliações para ver se está tudo em conforme. Avaliação de conformidade, tomar decisões se necessário, caso tenha algum desvio. Manter o conhecimento e compreensão do seu status de conformidades, né? Sei lá, às vezes pode até mudar o estado de conformidade para não conformidade. Reter informação documentada dos resultados. Então, olha, fizemos as avaliações, está tudo conforme. Ótimo. E quanto mais a gente treina o pessoal, mais a gente vai fazendo as auditorias, o pessoal vai começando a trabalhar direitinho, a gente vai corrigindo e tal, então acaba fazendo um trabalho muito bacana. Aí quando tiver uma auditoria externa, então a gente acaba tendo êxito. Auditoria interna, então a organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados, então tem que ser feito lá um planejamento para essas auditorias, quanto tempo vai fazer as auditorias, os requisitos da própria organização para o seu sistema, incluindo a política, né? Então, vai lá fazer essas auditorias constantes e ver todos os itens da norma. O programa de auditoria interna, né? Então, ela deve
A empresa deve planejar, estabelecer, implementar esses programas, estabelecer critérios para essa auditoria e também o escopo, né, o que vai ser auditado, selecionar os auditores, assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados, né, por gestores, para saber o que está rolando, tomar medidas para resolver as não conformidades imediatas, reter informações documentadas como evidência, né, por isso que a gente pega as evidências, né, para saber se está indo certo ou não. Análise crítica pela direção, então isso é muito importante, que a alta direção deve analisar criticamente o sistema, né? Essa análise crítica ela deve considerar o status das ações, mudança nas questões externa e interna, necessidades e expectativas por partes interessadas, requisitos legais, riscos e oportunidades, extensão em que a política de segurança e seus objetivos foram cumpridos, informação sobre o desempenho, incidentes, resultados, o resultado da avaliação, resultado do monitoramento e o resultado da avaliação. Tem mais um monte aqui. Aí entra no último item, né, da norma, que é a melhoria. O último item da norma, que é o item 10, a melhoria, ele fala que a organização deve determinar as oportunidades de melhoria e implementar as ações necessárias para atingir os resultados pretendidos no seu sistema de gestão. Então, ela deve o quê? Estabelecer, implementar e tal, quando o incidente ou uma não conformidade ocorrer, né? Então, ela deve reagir em tempo hábil, tomar as ações corretas, né? E lidar com essas consequências. Isso aqui, quando tem uma não conformidade, já tem que entrar com ação corretiva, preventiva e tal, para resolver o problema. Aí tem um monte, né, de questões da melhoria contínua. A organização deve melhorar continuamente a adequação suficiente e eficácia do sistema, lógico, né, sempre tem que fazer, aumentando o desempenho, promover uma cultura, né, que apoia o sistema, promover a articulação dos trabalhadores, comunicando os resultados, mantendo e retendo informações documentadas, né. Então, aqui é a norma, tá? Termina aqui a norma, e aqui entra no anexo A, que fala orientação para o uso desse documento, que é um pouco mais detalhado. Então, eu falei aqui de uma forma geral, e aqui ele já vem um pouco mais adocicado, né? Então, ele vem aqui nessa segunda parte aqui, ele vem falando um pouco mais adocicado. Então, lá nas referências normativas, no 3, termos e definições, no 4, contexto da organização, lá os itens sistema de gestão, no 5, liderança e participação dos trabalhadores. Aqui ele já fala um pouco mais adocicado, né, para você aprofundar os seus conhecimentos, né? E aqui no 5, aí ele entra no 6, que é o planejamento, ações para abordar o risco e oportunidade, né? Aquilo que nós falamos lá em cima, mas de uma forma mais adocicada. Aí vem 6, 7, que é o suporte, né, que fala de recursos, também, né, as competências e tal. Aí vem 7, 8, que são as operações. 8, terceirização. 9, que são avaliações de desempenho. E o 10, que são a melhoria, né? Então, ele fala de uma forma mais adocicada aqui para você entender. Então, um exemplo aqui, quando a gente falou aqui das melhorias, convém que a organização considere os resultados da análise e avaliação do desempenho de segurança e saúde ocupacional, avaliação de conformidade, auditorias internas e análise crítica da direção ao tomar medidas para melhoria. Exemplo de melhoria inclui ações corretivas, melhoria contínua, mudanças revolucionárias, inovações e reorganização. Então, aqui já de uma forma mais adocicada para você. Então, você leu lá em cima, leu aqui embaixo para fazer um complemento e beleza. A partir daqui, passa para o manual, né, que seria começar a escrever, né, na empresa e fazendo o atendimento a cada item desse, tá bom? Gente, esta é a norma 45.000, aqui tem a bibliografia de todas as normas, que ela acaba pegando um pouco de cada, 9, 14, 20, 26, 31 e por aí vai. Tá bom?
é o que eu tinha para falar para você, né? Expor essa norma 45 aqui de uma forma integral, né? Mostrei todas as folhas e todos os itens que a norma fala, né? Para vocês entenderem profundamente. Beleza? Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário sobre essa norma ISO 45.000? Alguém tem algum comentário? Tudo ok, professor. Alguém mais? Tá todo mundo assistindo novela, né? Então tá bom. Então, gente, não tem nenhuma... Por mim, tudo tranquilo. Então tá, porque eu tô falando e ninguém responde, então para mim tá todo mundo assistindo novela. Eu vou aqui terminar a gravação, ninguém fala nada, pô, eu tô falando aqui, falando, tem alguma dúvida? Não, então, sei lá. Vamos lá. Então, terminei a gravação.